dia, pessoal. Bom, hoje vou apresentar a professora doutora Alessandra Goulart, professora titular do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora sênior do ELSA Brasil, nossa amiga aqui do HU, e ela vai dar para a gente o tema envelhecimento no ELSA. Seja bem-vinda. Obrigada, Lu, pela apresentação. Bom dia a todos. Eu agradeço aí a presença. Hoje, então, eu devo apresentar algumas informações, né, sobre um estudo que está em andamento do ELSA Brasil, que, como muitos de vocês sabem, né, o principal centro é aí o Hospital Universitário. Então, eu vou partilhar minha tela aí com vocês. Aí, o nome desse estudo são os determinantes do envelhecimento cerebral saudável, mas não saudável também, seriam os determinantes do envelhecimento como um todo, né? Seria uma investigação mais aprofundada no estudo longitudinal de saúde no adulto, ELSA Brasil. É um projeto temático que foi aprovado o ano passado, em outubro, temático FAPESP, e ele tem aí uma projeção de produção de dados até 2025, com segmento para a investigação, como eu disse, mais aprofundada do envelhecimento. Enfim, antes de falar especificamente sobre o estudo, eu gostaria de conceituar com vocês, contextualizar o envelhecimento no mundo. Então, estima-se que aproximadamente de 2015 a 2050, a proporção mundial da população com mais de 60 anos quase dobrará de 12% a 22%, segundo os dados da OMS do ano passado. E o Brasil, ele caminha pela mesma trilha em relação ao envelhecimento. Aqui, segundo os dados do IBGE, nós temos uma comparação, né, nas barras mais claras, da população da pirâmide etária, né, da estrutura etária do Brasil, como era em 2012, e como já modificou muito aqui na barra mais escura em 2022, tanto para a população masculina como para a população feminina. E aqui nós podemos verificar que a população mais jovem, que era a base da pirâmide, que era o clássico da década de... sempre foi, né, até mais ou menos a década de 80, 90, ela foi se estreitando e o meio começou a modificar, alargando da população economicamente ativa e um aumento progressivo para a população acima de 60 anos. Já com o mesmo formato da população europeia, por exemplo. Então, a gente tem esse processo de envelhecimento verificado desde 2012, mais especificamente aí no Brasil. Se nós olharmos aqui no gráfico de barras ao lado, nós conseguimos observar realmente que esse crescimento, né, quase dobrou aí a população com 60 anos ou mais, sendo que entre as faixas etárias de 0 a 29 anos, a gente teve uma diminuição no período de 2012 a 2021, de 30 a 59 anos teve uma estabilização nesse mesmo período, e de 60 anos, essa população maior de 60 anos foi estimada aí pelo IBGE, que era de 11,3% em 2012, foi para 14,7% em 2021. Não chegou a dobrar, né? Desculpe, mas teve esse aumento aí. E o que a gente sabe sobre o envelhecimento, né? O envelhecimento ou senescência, ele é caracterizado, o que se espera que tem um declínio gradual, tanto das funções, né, físicas, funcionais, como o cognitivo, ou seja, então de todos os sistemas corporais, cardiovascular, respiratório, imune, geniturinário, neurológico, dentre outros aí. E apesar das experiências que traz, logicamente, com o processo de envelhecimento, ele é caracterizado por uma diminuição, no geral, das reservas do corpo, especificamente da que nós chamamos de reserva cognitiva, que ela é determinada pela funcionalidade do indivíduo e pela cognição mesmo em si, né?
causada aí, então ela pode ser prejudicada pela fragilidade. Então, se o indivíduo ele vai envelhecendo de uma forma que o corpo dele se torna frágil, ele perde muito da sua reserva cognitiva. E nesse contexto, como é que ficaria o cérebro, né? Principal foco aí do nosso estudo e que determina muito do processo, ele é muito influenciado pelo processo de envelhecimento. Nesse contexto, a gente tem dois extremos aí, né? Tem a população que envelhece dentro do esperado, com alguma perda de reserva funcional e cognitiva, mas basicamente o que a gente vem experimentando nos dias de hoje, né, e daqui para frente, provavelmente, segundo as estimativas aí mundiais, é que com o envelhecimento, os casos relacionados a doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a demência, vão tender, e a gente já observa isso na prática clínica, a aumentar muito. Então, segundo as estimativas do Global Burden of Disease, estima-se que em torno de 57 milhões de casos de demência em 2019 sejam aumentados para 152 milhões de casos em 2050. Essa é a projeção do GBD, que é um grupo de grandes pesquisadores do mundo todo. Então, ele se baseia nos principais dados que temos aí, nas principais regiões, né, macro-regiões mundiais. Então, é o Global Burden of Disease. Essas estimativas, elas são de 2019, né, que foram computadas essa projeção. E, como era de se esperar, toda carga de doença acaba acometendo mais a população com um nível socioeconômico mais baixo. Então, essa carga de doença está estimada para que seja em torno, em 2050, né, esse aumento, ele ocorra de 2019 a 2050 de 330%. E para o Brasil tem uma estimativa de 206% de aumento dessa carga global, que são os índices utilizados por esse grupo de pesquisadores para calcular o quanto que eu teria de incapacidade e mortalidade no geral, relacionado com o processo com demência no geral, vascular, Alzheimer, é o grupo de demências. E junto com a questão cognitiva, né, desse prejuízo cognitivo que gera a doença, nós também temos o impacto aí em saúde mental, né? Então, alguns dados recentes também revelam que, por exemplo, a prevalência de sintomas depressivos seja em torno de quase 20% em pacientes com 75 anos ou mais, e o que vem aumentando muito, né, e em pacientes acima de 50 anos, também, da mesma faixa etária, 19%, que é um número bastante alto, não é depressão maior, mas são sintomas depressivos que podem estar associados a essas doenças neurodegenerativas, mas também que podem estar associados ao próprio processo de envelhecimento e da falta de interação das pessoas que vão envelhecendo com o meio, né. E nós temos, na verdade, também o outro lado, o outro extremo, né, que eu falei para vocês, é quando a pessoa vai envelhecendo de uma forma ruim. Mas o envelhecimento cerebral, nós sabemos que ele é altamente heterogêneo. Nós temos também as pessoas que são chamadas de superagers, que são os superidosos, que são os indivíduos que mantêm as suas habilidades cognitivas e capacidade física, mas principalmente cognitiva, indivíduos com mais de 80 anos, né, principalmente relacionado com a memória tardia, tão nítida quanto pessoas saudáveis, né, 20 a 30 décadas mais jovens. E o que determina esse processo de envelhecimento, né? Nós sabemos que é uma interação com o meio, que determina como é que vai evoluir esse fenótipo, tem interações genéticas, tudo mais, mas como que a gente pode quantificar isso em termos de envelhecimento cerebral? Através de várias estruturas, como o volume do cérebro, a densidade da cortical, a substância branca e o sistema de neurotransmissores, né, dentro de substância branca aí, basicamente. Então, eles têm um papel essencial, principalmente na neurocognição, e acaba, obviamente, por afetar aí a questão da cognição e saúde mental, principalmente, não que não tenha efeito em outras áreas, mas principalmente são nessas áreas. E, logicamente, tem um grande impacto na saúde global do idoso. O idoso, por exemplo, que é demente, ele não consegue fazer uma atividade adequada, ou ele não é estimulado a fazer uma atividade física adequada, por exemplo. Então, o que acontece? Se ele não era obeso, ele pode começar a ficar com excesso de peso, obesidade, aumentar os fatores de risco, como diabetes, pré-diabetes, síndrome metabólica, e aí começam a surgir várias complicações ou piorar aquilo ao longo da vida. Então, essa que é a implicação que seria na saúde global como um todo aí.
E isso não está totalmente elucidado, né? O que determinam essas diferenças individuais no envelhecimento do cérebro? Como eu disse, é um contexto, né? Um construto global, não é uma coisa só, não é tudo que a pessoa, logicamente, é muito do que a pessoa plantou na vida toda, mas tem uma influência genética aí, né, de interação com o meio, por mais que às vezes a pessoa tenha um hábito de vida saudável em termos de dieta e atividade física. Pode passar o próximo? E dentro desse contexto, muito publicado aí, tem sido publicado sobre a questão do envelhecimento no mundo, né? Então, por exemplo, numa pesquisa recente que nós fizemos aí no PubMed, mais de deixa só um minutinho aqui, porque eu preciso ver a tela melhor aqui, né? Então, nós temos aí numa pesquisa, se você colocar os unitermos aging e neuroimagem, por exemplo, nós temos mais de 13 mil resultados que advêm de estudos que são publicados, datando aí desde 1957. Se nós colocamos especificamente os unitermos aging, psychiatry, cognitive e neuroimaging, esses dados já baixam um pouquinho, para em torno de 2.000. E se a gente acrescenta Brasil, nós temos em torno de 120 resultados na base PubMed sobre a questão do envelhecimento com associação, né, com investigação de neuroimagem. Próximo slide. E no Brasil, especificamente no ELSA, nós também temos nos dedicados aí, desde o início da coorte, em 2008, que foi a linha de base, 2008 a 2010, depois de coleta dos dados de base, né, muito dos dados são transversais, mas nós também começamos agora a publicar um pouco já dos dados prospectivos, sobre a questão do envelhecimento com vários fatores, por exemplo, anemia e performance cognitiva, função tiroidiana e sarcopenia, porque há um processo também de perda muscular com envelhecimento, né? Então, a questão da fragilidade durante a pandemia, no contexto da Covid-2019, então o ELSA, ele tem investido bastante nessa questão da investigação do envelhecimento da coorte, até pelo contexto mundial, para dar algumas respostas aí em relação como é que é a evolução, né, da população adulta em relação ao envelhecimento. Próximo slide. Então, as principais questões desse projeto que eu mencionei no começo da aula seriam, então, investigar o processo, né, de envelhecimento, considerando análises mais aprofundadas de ressonância magnética, né, estrutural e funcional, utilizando as ressonâncias 3 Tesla e 7 Tesla, que são, a 3 Tesla já é uma ressonância de alta resolução, né, para comparar, né, para a gente tentar, na verdade, definir os fenótipos, né, todo o construto dos indivíduos randomizados, aí, selecionados aleatoriamente para essa coorte, a amostra geral, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a amostra de superagers, que foram selecionados aí. Então, tentar construir, porque, assim, a definição atual que nós temos para o superagers, ela é baseada na memória tardia, então a gente vai tentar montar esse construto aí do superager brasileiro, com base aí no ELSA. E tentar definir como que está o contexto desse construto para os idosos que estão envelhecendo, para as pessoas que estão envelhecendo dentro da média do desempenho cognitivo e funcional para a idade, e os que estão abaixo da cognição aí esperada para a idade e funcionalidade, que são os idosos frágeis. Então, a nossa ideia é avaliar de uma maneira mais aprofundada, além do campo cognitivo, né, incluindo outros aspectos em ser um superager, tentando definir também os outros categorias de envelhecimento, né, vendo aí através, considerando aí as estruturas cerebrais nessa população, através dessas ressonâncias mais aprofundadas, né, mais de alta resolução. E como eu disse, porque atualmente a definição atual dos superagers, ela não inclui a questão do estado mental, dos aspectos físicos e do perfil de risco de doença, principalmente doenças crônicas não transmissíveis. E a gente ainda vai levar em consideração a questão que está muito em voga, que é
parece a perda cognitiva maior ainda pós-pandemia, tanto pela questão do isolamento, como pela infecção do próprio vírus, que a gente ainda também vive essa realidade no mundo e também na população do Elsa. Próximo slide. Então, aqui o objetivo geral do estudo seria investigar as inter-relações tanto da parte estrutural como da parte funcional, né, cerebral aí pelas ressonâncias 3T e 7T, e suas associações, tanto com doenças cerebrovasculares e neurodegenerativa, como os fatores de risco, cardiovasculares, metabólicos, ao longo da vida, porque nós temos segmentos do ELSA desde 2008, como eu disse que foi a linha de base do estudo, relacionando aí com sintomas mentais, principalmente depressão e ansiedade, que nós temos baterias bem robustas em todas as ondas do ELSA, porque nós temos ondas presenciais, que eu vou falar mais para frente com vocês, além do segmento anual de desfechos, desempenho cognitivo e funcional, que também temos uma bateria específica, que é aplicado nas ondas presenciais, a questão do suporte social, porque a gente também recorda isso tanto para os pacientes, para os participantes ainda ativos, né, trabalhadores como os aposentados, e os fatores genéticos. Próximo slide. Então, as áreas específicas que nós pretendemos estudar, já começamos aí na investigação, considerando os indivíduos que vão realizar a ressonância, né, nós temos primeiro uma amostra geral. Primeiro o que a gente fez foi o seguinte, a gente retirou todo mundo, vocês lembram que eu falei que a definição de superagers era acima de 80 anos? Então, como a gente não tem tantos participantes acima de 80 anos, nós fizemos aí um cutoff de indivíduos de 70 anos ou mais, para calcular a memória tardia, e aí a gente acabou incluindo todos os indivíduos acima de 70 anos, e aqueles que tiveram uma memória tardia, comparado àqueles indivíduos na faixa etária entre mais ou menos 46 e 56 anos, esses foram considerados superagers. Isso considerando a bateria que foi feita na última onda que a gente já tem análise, porque a gente ainda já está fazendo mais uma onda presencial. Então, esses dados, eles são de 2019, né, da cognição desses indivíduos. Então, a gente tentou pegar mais próxima do estudo, e depois aí a gente ainda vai avaliar que está acabando de ser coletada. Enfim, então, a gente selecionou esses indivíduos, e aí, nesse grupo, a gente tem os casos dos superidosos, que são esses que pontuaram muito acima para a memória tardia, e os controles, para comparar os dados. Retirando essa amostra à parte dos indivíduos acima de 70 anos ou mais, nós ficamos com o restante da amostra do ELSA. O ELSA, a saber, foram incluídos é uma corte de 15.105 indivíduos, como eu disse, o centro ELSA em São Paulo, que é no HU, que é composto, os indivíduos, né, os participantes do ELSA, eles são funcionários das principais universidades do país, são 6 centros no Brasil, e aqui é o maior centro, então a gente tem 5.106 participantes, agora não mais, porque às vezes eles migram, morrem, enfim, em torno de 4.700 por aí, atualmente vivos, participantes um pouco menos, que vai diminuindo a cada onda, a gente vai perdendo um pouco. E aí, desses, nós randomizamos, baseados na nossa bateria robusta, né, completa aí de cognição também da onda 3, que é o CERAD, que é uma bateria da Associação de Alzheimer, né, para avaliação da memória, do funcionamento de memória, né, tardia e imediata, da função executiva, e a gente também acrescentou o teste de trilhas, que aí dá para ver melhor essa função executiva. Então, é uma bateria bastante robusta, e no final a gente gera um score, e a gente transformou esse score, que a gente chama num Z-score. E aí, a partir desse Z-score, ele dá uma pontuação que ela pode variar de +1 a -1. Então, quem está acima de +1 tem uma cognição acima da média esperada para a faixa etária, considerando educação, né? Também, além da idade. Se ele está entre +1 e -1, ele está na média, né, do que era esperado aí para a cognição como um todo, é um score global, né?
incorporando essas áreas que eu comentei com vocês. E se ele ele apresenta esse Z-score menor que -1, ele tem uma cognição menor do que era esperado. Então, a gente randomizou essa amostra e também fez como se fosse um caso controle, para garantir a representatividade da amostra. Então, a gente pegou todo mundo com esse Z-score acima de +1 e abaixo de -1, e aí nós pegamos os controles que são os do meio, que a maioria da população, para parear 2:1 com esses extremos. Assim a gente conseguiu garantir a representatividade da amostra do ELSA. Então, um pouquinho aí de amostragem para vocês no meio da aula. Mas, enfim, é só para vocês entenderem que, assim dividida a amostra, nós vamos utilizar todos os dados coletados no ELSA, desde 2008, e nas várias ondas, inclusive na quarta que está terminando, nós vamos utilizar os dados também, além de alguns dados que a gente também coleta no próprio estudo no dia que vai fazer a neuroimagem, para correlacionar com as várias áreas de interesse. Então, por exemplo, a questão de estudar a doença cerebral de pequenos vasos e os fatores de risco modificáveis, a aterosclerose subclínica, porque nós já temos exames de carótida e de calcificação coronariana no ELSA também, inclusive a gente está fazendo a terceira onda de calcificação coronariana, a questão da depressão vascular, questão genética, que já está sendo coletada no ELSA, estudos de Genome-Wide Association, de sequenciamento genético, e também nós vamos estudar alguns genes candidatos já sabidamente no mundo, mas não muito bem estudados na população brasileira, que tem relação não só com demência, mas também em ser um superager aí. A questão específica, né, da reserva cognitiva, da fragilidade física, a evolução da cefaleias, que é um objeto de estudo aí no ELSA também bastante grande. Tem um grupo que está fazendo uma segunda onda específica de cefaleia para ver como a questão do envelhecimento com a cefaleia e a questão dos indivíduos que têm enxaqueca, né, migrânia com aura, e que esses persistentes migranosos, né, com aura, com migrânia típica, e que podem apresentar, por exemplo, pequenas áreas de AVC lacunários na ressonância. Então é uma coisa que a gente pretende estudar aí também, e alguns estudos demonstram até um aumento de mortalidade, são poucos, mas demonstram principalmente em mulheres. E, por fim, os desfechos fatais aí, né, mortalidade geral e específica. Tudo isso nós vamos estudar, mas vamos correlacionando com os principais achados da ressonância. Então, nós vamos usar marcadores estruturais, sendo eles principalmente espessura cortical e subcortical, as alterações vasculares e perivasculares, avaliadas pela hiperintensidade da substância branca, os microsangramentos, os infartos lacunares, AVC mesmo, e as alterações dos espaços perivasculares, que são marcadores de doença de pequenos vasos e também de envelhecimento. Além disso, nós vamos avaliar a conectividade de uma maneira estrutural e funcional. A estrutural, nós vamos usar basicamente uma avaliação que chama DTI, que é a avaliação por tensor de difusão, que nós vamos ver a substância branca, as fibras de substância branca, como é que estão essas conexões. E depois, no pós-processamento, nós vamos avaliar a conectividade funcional, numa avaliação que se chama resting state. Então, o indivíduo em repouso, nós vamos avaliar como que é a funcionalidade dessas conexões. Próximo slide. Por favor. Enfim, e aqui são os dados previstos por blocos, né, que eu já comentei com vocês, que nós pretendemos avaliar aí. Então, tem o ELSA, como eu falei, nós coletamos dados desde 2008, então tem uma robustez aí no banco de dados em relação a informações clínico-laboratoriais na parte de cognição, saúde mental, a parte cardiovascular e metabólica, com dosagem, inclusive, de subfrações lipídicas. Nós temos o ultrassom da linha de base para ver doença gordurosa, e 3 anos depois, além da calcificação coronariana, a gente tem também a tomografia para ver o fígado. Tem composição corporal pela bioimpedância, e depois, em uma das ondas, nós fizemos DEXA também, que é mais específico, né, mais sensível para avaliação de composição corporal, para ver a questão, desculpe, a questão muscular e de composição de gordura do corpo, função tiroidiana com marcadores, temos vários novos
biomarcadores, como a GlyK, que é um marcador de preditor aí de doença cardiovascular e mortalidade, PCR, que também é um outro marcador inflamatório, e a questão da aterosclerose subclínica, como eu comentei, com a calcificação da artéria coronária e da carótida, os fatores sociodemográficos e ambientais que nós coletamos de antecedentes pessoais, familiares, história ocupacional, rede de suporte de família e de amigos, e a questão do estilo de vida, dieta, atividade física, além da performance física também que a gente tem associado ao envelhecimento. Só um minutinho aqui, continua. Tá, então, e aqui do ladinho a gente tem a questão da genética, como eu disse, que a gente pretende fazer aí um estudo bastante aprofundado dessa parte genética, e com o estudo de alguns genes de interesse, por exemplo, associados aí aos superagers, que não tem tanto aprofundamento em relação ao estudo desses genes aqui no Brasil, como sirtuin, o cloto, né, em uma subamostra, obviamente, de quem tiver análise genética, que a gente já está em análise aí no estudo como um todo, no ELSA. E a partir de todos esses setores, nós pretendemos ver se a gente consegue compor o construto do que seria um superage como um todo, o indivíduo que envelhece na média, e os frágeis, como eu tinha comentado com vocês. Próximo slide. Aqui é a linha do tempo do estudo do ELSA Brasil, né, para vocês entenderem o quão completo é o nosso banco de dados, informações que nós coletamos aí em todos os centros, mas algumas são especificamente coletadas só no centro São Paulo, que é o maior, como, por exemplo, esse estudo de ressonância que está sendo feito só aqui em São Paulo. Então, na onda 1, ela começou o baseline, né, linha de base do estudo começou em 2008 a 2010, com 5.061 participantes. Na linha de base, eles tinham de 35 a 74 anos. Aí, na onda 2, ela ocorreu de 2012 a 2014, já vocês vão observando já uma queda aqui dos indivíduos um pouquinho, né? Enfim, na onda 3, de 2017 a 2019, pré-pandemia, a gente tem esse número aí em torno de 4.000, por aí. Agora, na onda 4, aumentou um pouco, tá? Por isso que eu falei para vocês em torno de 4.000 e... tinha falado até um pouco mais, né? Mas, enfim, até 4.300, por aí, alguma coisa assim. E aí, do ELSA cérebro como um todo, a gente, considerando a subamostra do estudo de caso controle de superagers, mais a amostra geral que vai fazer só 3 Tesla, né, porque o superagers vai fazer tanto a 3 como a 7 Tesla. Nós temos 1.000 selecionados aí, né, randomizados, selecionados pelo superager e randomizados depois na amostra como um todo, 1.778 indivíduos que tinham, né, por causa do envelhecimento aí, obviamente, e na onda 3 eles já estavam acima de 45 anos. Então, nós não vamos pegar só os idosos, vamos pegar a partir de 45 anos, especificamente num grupo acima de 70, a gente vai estudar essa questão dos superidosos. Então, além das variáveis que eu comentei anteriormente, nós coletamos dados também de índice tibio-braquial, velocidade de onda de pulso, ecocardiograma, principalmente na onda 1 foi coletado isso, variáveis de sono numa subamostra, inclusive com polissonografia. A partir da onda 2, nós começamos a aplicar também o hand grip, que é para avaliar a força de preensão palmar, que também é um preditor de doença cardiovascular e mortalidade. Além disso, a bioimpedância, como eu disse. Fizemos especificamente uma coleta de dados próximo à onda 2 para avaliar a questão da enxaqueca com aura. Na onda 3, também continuamos com os dados de bioimpedância, actigrafia, para avaliar movimento corporal de uma forma global, não só pelos passos, né? Densitometria óssea, e além da força de preensão que nós continuamos a coletar, e todos aqueles questionários que eu falei anteriormente, abordando todos os aspectos aí que nós pretendemos relacionar com o envelhecimento cerebral. Além disso, nós coletamos dados de calcificação coronariana, que nós falamos que é a aterosclerose subclínica, né, o CAC,
A primeira onda, ela foi de 2011 a 2014, com quase a totalidade aí do Elza São Paulo. A segunda onda foi de 16 a 18. E agora nós estamos fazendo a terceira onda de CAC, esteatose hepática. Nós temos uma avaliação do baseline com ultrassom, e depois nós repetimos aí, juntamente com uma das ondas de CAC, a questão da avaliação do fígado pela tomografia. E, como eu disse, a cefaleia, ela está aí finalizando uma onda completa para avaliação como é que é o envelhecimento e a questão da cefaleia. Próximo slide, por favor. E aqui são os principais, especificamente aqui, os instrumentos que nós pretendemos aplicar, pretendemos não, já estamos aplicando aí nesse subestudo do ELSA. Então, partindo de uma amostra de vivos até setembro de 2022, na verdade, né? A gente pensou a princípio em não incluir quem tinha falado que tinha AVC no nosso segmento anual, porque a gente liga para perguntar se a pessoa teve AVC, se foi internada, se teve infarto, e para acompanhar também a mortalidade, mas a gente vai incluir. Então, a gente partiu de uma amostra mais ou menos de 4.566, já expliquei para vocês como nós amostramos o ELSA cérebro, né, aí para esse estudo do envelhecimento, totalizando aí 1.778 participantes, incluindo super-agers, o estudo de caso controle, que ficou em 495, desses 171 foram classificados a princípio baseado nos dados da onda 3 como superidosos, e a partir desses indivíduos, quando eles são convidados a fazer a ressonância 3 Tesla, a princípio, é aplicado, a gente vai utilizar os dados do protocolo que já está sendo feito no ELSA onda 4, e toda a parte de entrevista com cognição, para avaliação da fluência verbal, bateria CERAD, teste de trilha, saúde mental, com a aplicação do CISR, que é um questionário para fazer diagnóstico psiquiátrico, né, principalmente, como eu falei, de depressão e ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, né. Além disso, no dia a gente aplica outros questionários de rastreamento, especificamente para depressão, o PHQ, Primary Health Questionnaire, que são 9 questões para rastrear a depressão, sintomas depressivos e também sugestivos de depressão maior. Nós aplicamos também uma outra escala que é para ver afeto negativo e positivo, porque às vezes isso não está muito claro, a questão da depressão e ansiedade com o envelhecimento. Então, às vezes, as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais irritadas, por exemplo, por isso a gente até aplica aí uma escala de raiva validada, através de dimensões de raiva, validada contra um instrumento robusto que é o STAXI. Então, nós pretendemos avaliar como um todo a questão dos sintomas mentais e do sentimento também. Então, por isso que a gente colocou essas escalas, não só especificamente relacionado com ansiedade e depressão, no dia que ele vem fazer o exame, e que está a mais do que é coletado já no onda 4, que para avaliar essa questão de afeto negativo e positivo, o traço, ansiedade, pelo IDAT, a raiva, coletamos também, né, reforçamos aí a coleta de alguns hábitos de vida se mudaram ao longo do tempo, por exemplo, com o consumo de café, que a gente sabe que é muito alto no Brasil como um todo, o sono. E um diferencial para esse estudo é que nós também estamos entrevistando o acompanhante. Então, quando a gente convida para participar desse subestudo, nós solicitamos ao participante que venha com o acompanhante, que conheça o estado de saúde do participante, e para o participante a gente faz um questionário à parte, para que ele responda sobre a cognição do participante, a impressão dele. Esse questionário é o Weak Code, né? Porque às vezes você pergunta para o participante, ele está até meio, vamos dizer assim, frontalizado, dizendo que está tudo ótimo, que a vida dele está ótima, mas isso pode ser já, por exemplo, um sinal de demência precoce, né? Ele já pode estar começando a alterar alguma coisa na cognição. Ele sempre foi um indivíduo rabugento, vocês já devem ter visto essa situação. Aí, de repente, a família fala, nossa, ele está tão simpático agora, ele conversa com todo mundo, enfim. Então, é interessante ter esse diferencial da opinião do acompanhante. Geralmente eles trazem alguém que conhece o estado de saúde deles. Se eles não conseguem trazer alguém que conheça o estado de saúde prévio, um familiar, alguém próximo, a gente liga para pegar essas informações também. E também informação sobre funcionalidade e fragilidade, tá? Que perguntamos também para o acompanhante.
Nós repetimos a maioria desses questionários depois por telefone no segmento 1 e no segmento 2, tanto para o participante como para o acompanhante. E nós aplicamos um questionário para rastrear a cognição. Como eu falei para vocês, repeti ao longo da aula várias vezes, nós usamos já uma bateria robusta nas entrevistas presenciais, nas ondas presenciais do ELSA, mas nós queremos fazer o segmento aí de como é que está sendo essa questão da cognição, né, da perda cognitiva, da manutenção da cognição. Então, nós aplicamos também um questionário que já foi validado no Brasil, numa amostra de uma corte de AVC aí do H1 mesmo, que é a TICS, que é uma entrevista por telefone para ver a telefone interview do Cognitive Status modificado. Então, ele já foi validado previamente nessa amostra de AVC, mas no Brasil não foi validado na amostra população geral, vamos dizer assim. Então, a gente também, numa amostra à parte, a gente vai validar a TICS para que ela seja continuar sendo usada no baseline do estudo e ao longo do segmento. Próximo slide. E aqui, basicamente, é o que eu já expliquei para vocês sobre a amostragem, de como surgiu, né, essa amostragem aí, como que a gente selecionou os indivíduos, tanto para o estudo geral do ELSA, né, a amostra geral, que foi baseada num caso controle para garantir a representatividade do ELSA São Paulo, tá? Então, no total, 1.283 indivíduos, baseados nesse Z-score aí, predito, da bateria cognitiva, que inclui tudo, será de teste de trilhas, né? Da onda 3, considerando idade, sexo e escolaridade, além desses questionários adicionais sobre rastreamento de, basicamente, mais cognição, funcionalidade, né, física e cognitiva, além da ressonância 3 Tesla. Então, tudo isso é aplicado no dia que ele vem fazer o exame, aqui no INRAD, no HC, e, posteriormente, aqueles acima de 70 anos, nós convidamos para participar do estudo de superagers, que também é um caso controle, como eu expliquei para vocês. Então, no total, já foram detectados 171 superagers ainda vivos, com memória tardia, na mediana ou acima da mediana de indivíduos com 46 a 54 anos, pareados aí pelos seus controles, por sexo. Esses daí, além dos mesmos questionários da ressonância 3 Tesla, eles voltam num outro dia para fazer a 7 Tesla, tá? E dentro desses indivíduos que fizeram a 7 Tesla, nós pretendemos fazer uma avaliação mais aprofundada aí de doença de pequenos vasos, né? E depois tentar associar aí com a parte genética também, em estudos de sequenciamento genético, onde nós pretendemos pegar subamostras de superagers, dos frágeis e dos indivíduos, se eles tiverem já sangue coletado, que dê para fazer essa análise, que já morreram, ou que ainda virão morrer até o final do estudo aí, com menos de 65 anos. Próximo slide. Esses são basicamente os critérios de inclusão. Eles aceitam, eles já estão no estudo, né, um subestudo, e os de não inclusão, porque, assim, os de exclusão é, por exemplo, se ele entrou, ele não tem nenhum critério de não inclusão, por exemplo, ele não tem marca-passo, não tem desfibrilador, não tem qualquer estente no coração carótida recente, né, que puxa muito o campo magnético alto, principalmente da 7 Tesla, então, às vezes, o indivíduo consegue fazer a 3 Tesla, dependendo de uma prótese ou do estente que ele tem, mas na 7 Tesla, como o campo magnético é maior, ele não consegue fazer. Então, vamos supor, ele não tem nenhum desses critérios de não inclusão, mas a gente, depois que faz o exame, descobre um tumor. Então, aí ele é excluído a posteriori, por isso que a gente aí separou. Então, uma lesão cerebral estrutural, não AVC, né? Esse é um estrutural, esclerose, tumor, alguma coisa que dificulte a avaliação de toda a questão estrutural e funcional. Então, não é ausência de doença, tá bom? Próximo slide. Aqui, basicamente, eu falo um pouquinho sobre a metodologia, né, da ressonância, muito específico, vou falar por alto, são várias sequências que a gente usa e várias análises, tanto na ressonância 3 Tesla como na 7 Tesla. Nós temos essas duas ressonâncias aqui no INRAD, a 7 Tesla, há algum tempo atrás tinham 10 no mundo, e um dos centros é aqui a USP, né, conseguimos com o financiamento FAPESP. Então, as principais sequências que nós vamos fazer
tanto na 7 Tesla como na 3 Tesla, é a T2, tá? T1, T2 e flare. Então, a T1 ela é uma sequência onde a gente consegue visualizar melhor, diferenciar a substância branca da cinzenta. A T2 é uma sequência boa para ver lesões no geral. E o flare é a melhor sequência para visualização de lesões com hipersinal, tá? Que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que a gente, principalmente lesões que a gente vê na periferia do cérebro e perto dos ventrículos. E aí a gente vai fazendo várias combinações. Então, por exemplo, a T2 com uma sequência mais rápida de processamento. Aí a gente tem uma sequência associada com difusão, né, ponderada, que é melhor para ver infarto. O SWI, que é relacionado com a suscetibilidade do campo magnético, então ele consegue captar algumas substâncias como ferro, presente em várias doenças degenerativas, hemosiderina, que pode significar sangramento crônico, algum microsangramento de algum vaso, depósito de cálcio, neurocircose ou doença inflamatória. A sequência flare, né, que eu falei sozinha, às vezes só para ver a lesão mais periférica. A sequência T1 sagital aí, né, que é ponderada num eixo mais rápido, né, onde eu consigo ver uma melhor resolução espacial. O resting state, como eu falei para vocês, que já é a parte funcional da ressonância, indivíduo em estado de repouso para a gente ver as conexões cerebrais de tratos brancos aí. A parte estrutural dos tratos, que seria o DTI, que é o tensor de difusão, tá? Então, basicamente, a gente repete tudo isso também na 7 Tesla, só que com uma maior resolução. Não comentei com vocês, falei só no comecinho, que uma das maneiras de avaliar também o envelhecimento cerebral é através do volume cerebral. Então, a gente tem uma análise de volumetria que é feita por um software que chama FreeSurfer. E as análises de conectividade, tanto estrutural como funcional, que eu comentei acima, né, que vão ser feitas aí na sequência no estudo. E agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens já captadas, né, próximo slide, no projeto. Então, aqui, nas setas, a gente tem uma imagem, a primeira aqui, né, seria da 3 Tesla e da 7 Tesla, onde na seta vermelha a gente pode ver umas áreas de maior atrofia cortical, e a atrofia cortical a gente consegue ver um pouco melhor na 7 Tesla. Aqui não tem tanta diferenciação para ver a atrofia cortical, mas alguns parâmetros baseados nas sequências e que eu comentei com vocês, a gente consegue ver muito melhor na 7 Tesla. Como o campo magnético é maior, alguns outros aspectos a gente consegue ver tão bem assim. Porque quando eu dou muito campo magnético, eu aumento a resolução, mas eu também, às vezes, posso vir com muito artefato de imagem. Então, ela não é boa para tudo, mas, no geral, você consegue ver com muito maior resolução várias estruturas aí de interesse no envelhecimento cerebral. Próximo slide. Aqui é a comparação da imagem do 3 Tesla e da 7 Tesla, é tudo o mesmo indivíduo, tá, gente? Onde a gente consegue ver aquelas lacunas isquêmicas na cabeça do núcleo caudado à esquerda. Então, a gente pode reparar aqui que na 7 Tesla está mais nítida a imagem como um todo, tá bom? E, inclusive, da lacuna isquêmica. Aqui também uma comparação da imagem da 3 Tesla com a 7 Tesla relacionado com os espaços perivasculares. Esses espaços perivasculares, eles são marcadores de doença de pequenos vasos e de envelhecimento cerebral. Então, quando a gente vê lá assim, no laudo da ressonância, gliose, né, e aumento de espaços perivasculares, isso pode significar aí realmente uma doença já de pequenos vasos, um envelhecimento cerebral. Quando ele é muito acentuado, a gente usa uma escala que chama FASECAS. Então, FASECAS 3 é o maior grau dessas alterações vasculares, e aí a gente pontua isso, porque às vezes está um pouco acentuado para a idade. No geral, nos cérebros que a gente avaliou aí já mais 120, foi dito pelos médicos aí que estão fazendo esses laudos aí, que são neuroradiologistas específicos, que os cérebros dos eusianos, no geral, eles estão muito bem. Mas a maioria das alterações são essas alterações perivasculares mesmo. E aqui, só voltando, a resolução desses espaços perivasculares, eles são melhores visualizados aqui, que vocês podem ver, tá muito pequenininho, mas não sei se vocês conseguem ver,
demonstrando aí por essas setinhas vermelhas, estão mais nítidos, né? Então, assim, mas eu consigo ver os espaços perivasculares também aqui na 3 Tesla. Sim, mas a nossa ideia é justamente comparar e ver o ganho que a gente tem em termos de avaliar estruturas cerebrais ao longo do envelhecimento com a 7 Tesla. Então, a gente acredita que dá para ver mais nítido e dá para ver mais. Então, a gente pretende quantificar também o que a 7 Tesla consegue acrescentar mais da 3 Tesla, por estudo do envelhecimento, né? Próximo. Aqui é uma sequência FLAIR, tá? A anterior eu mostrei para vocês, eram sequências todas T1, tá? Para diferenciar a substância branca e cinzenta. Então, aqui é uma sequência FLAIR, que é, como eu disse para vocês, que avalia melhor as lesões como um todo, que dão um hipersinal, que é esse mais branquinho, principalmente perto dos ventrículos e na periferia. Então, aqui de novo, a 3 Tesla, primeira foto, e a 7 Tesla, mostrando aí áreas que podem corresponder a gliose, né, rarefação de mielina, ou mesmo lesão isquêmica, apesar que a lesão isquêmica, ela geralmente dá hipossinal. Então, é onde está demonstrado aí nessas setinhas. Também é um sinal de envelhecimento, tá bom? A gente usa isso daí para falar sobre envelhecimento do cérebro. Próximo slide aqui também, aqui é uma outra sequência, tá? Então, a gente chama de SWI, depois a gente faz especificamente uma sequência de fase, que é para identificar as áreas pretinhas que podem corresponder tanto a cálcio, ferro, né? Ou hemosiderina especificamente. E na sequência de fase, a gente consegue confirmar uma dessas 3 possibilidades. E aqui, no caso, ela diferenciou e foi hemosiderina. Na maioria das vezes é hemosiderina que a gente vê, ou seja, às vezes é sangramento de um pequeno vaso, um trauma que o indivíduo teve, aí fica cheio desses pontinhos pretinhos na substância branca, basicamente. Então, a gente consegue visualizar isso por esse diferencial de sequências. E aqui, especificamente, são as imagens de conectividade. Aqui é na 3 Tesla, tá? Onde parece que é funcional já, mas não, elas são coloridas porque é para a gente identificar os tratos, né, de substância branca, as conexões interhemisféricas aí, né, e das várias regiões do cérebro. Então, aqui, por exemplo, inclui o corpo caloso, que está em vermelho, tá? Os feixes com direção anteroposterior, eles são representados em verde, de direção crânio-caudal em azul e direção lateral em vermelho, só para ver a direção aí da conexão. Próximo slide. Aqui, novamente, a gente pega essas imagens de TTI, né, de tensor de difusão, para ver as fibras de substância branca, e nós comparamos o mesmo indivíduo no 3T e no 7T para vocês observarem aqui. Então, o que a gente vê? Que há uma melhor visualização das fibras do trato do cíngulo na ressonância 7 Tesla comparado com a ressonância 3 Tesla. Então, é aí que tem o ganho, não é só estrutural de imagens que a gente vê do cérebro como um todo, mas também do trato, né? E também funcional, que funcional a gente ainda não tem. Funcional eu vou só, próximo slide, citar para vocês aqui o que seria essas imagens de conectividade funcional, que a gente vai pegar do resting state que a gente já está fazendo. Então, aqui são as principais redes neurais e regiões de interesse, né, que estão relacionados, por exemplo, com o sistema somatomotor, né, a rede neural relacionada com o somatomotor da mão, então tem a rede neural relacionada com o visual, o auditivo, frontoparietal, que está mais relacionado com as emoções, então, por aí a gente consegue identificar no resting state como é que estão essas diferentes regiões de interesse de associação aí que a gente pode fazer no cérebro com envelhecimento. E com os questionários, né? Então, a gente vê alterações nessas áreas e pode correlacionar com tudo que a gente está coletando de informação também. Enfim, então, basicamente, é isso que esse projeto, ele prevê, já está em andamento, e, além disso, nós prevemos aí a formação de pesquisadores desde iniciação científica até doutorandos, pós-doutores, que já estão previstos no projeto, além de especialistas em avaliação de neuroimagem com genética, para a gente fazer essas associações que vão ser feitas por inteligência artificial.
E a gente pretende disseminar todo esse conhecimento através de publicações científicas, reuniões como essas, para vocês entenderem como é que é um grande estudo aí com específico, né, com imagens muito específicas, né, um estudo grande de neuroimagem. Então, como que seria a aplicabilidade dessas imagens depois, se elas teriam aplicabilidade. Então, não é simplesmente mostrar a ciência super específica na universidade e no meio científico, mas é também ver do estudo o que a gente pode tirar para ser usado para avaliação do envelhecimento na população como um todo, né? Então, esses dados também nós pretendemos fazer parcerias com bancos públicos nacionais e internacionais, tanto de neuroimagem e genética, como também consórcios como o START, que é de Alzheimer, né, da Associação de Alzheimer Internacional, que inclusive as responsáveis junto comigo do estudo, a professora Cláudia Leite, a professora Cláudia Soemoto, fazem parte já desses consórcios para disseminação desses bancos de dados, né, criar fluxos, inclusive, para transferência desses bancos de dados, que também já é um desafio bastante grande, né, no estudo. E, fora isso, nós também estamos desenvolvendo, não sei quem já fez a ressonância, ela causa um barulho muito grande, então, o que dificulta a estabilização da cabeça para avaliação das imagens, principalmente quando a pessoa tem que ficar quieta, que é o resting state, né, se ela mexer, eu não consigo avaliar essa parte funcional do cérebro. Então, a gente está desenvolvendo, juntamente em parceria com o Inova Lab, um protetor auricular para diminuir o ruído e estabilizar a cabeça durante o exame de ressonância, tanto 3 Tesla, mas principalmente 7 Tesla, que ele faz mais ainda aquele ruído que pode dispersar e fazer com que o indivíduo mexa a cabeça. Então, isso também está em desenvolvimento no estudo. Aí, próximo slide, aqui, equipe de pesquisadores, bastante grande, envolvendo não só o Centro ELSA e o INRAD, mas também outros pesquisadores no Brasil, de outras universidades, como Minas Gerais, por exemplo, Campinas, a Unicamp, e outros pesquisadores da Harvard e da Johns Hopkins. E eu gostaria de agradecer toda a equipe de pesquisadores, colaboradores associados, alunos e a equipe de apoio, logicamente, chefiado aí, né, coordenado pela professora Isabela e professor Lotufo, do ELSA Brasil. Eu agradeço a todos, então, é isso que eu gostaria de falar por hoje. Impressionante, né, Alessandra? Que maravilha, né, que está acontecendo aqui no Brasil. Parabéns para vocês. Deixa eu perguntar se alguém quer fazer alguma perguntinha. Professor Itamar, espera um pouquinho. Oi, Ale. Olá! Tudo bem? Tudo bom. Ale, a gente já teve a oportunidade de discutir bastante o protocolo, né? A gente acompanhou toda a construção aí do projeto. Parabéns de novo pelo projeto. Eu não consegui pegar o comecinho, então talvez se você tiver comentado isso, desculpe, né? Mas até agora, quantos participantes já fizeram o protocolo? Né? Quantos que já viram? E você comentou um pouquinho no final, mas como é um exame novo no ELSA também, né? A primeira vez que a gente faz ressonância e a gente sabe aí das dificuldades mesmo, né? Até para quando a gente faz na própria assistência, como que tem sido a receptividade e que problemas principais você tem encontrado no campo, assim, que teve que resolver de última hora ou de alguma forma fazer alguma adaptação na hora da execução mesmo? Bom, então, obrigada pelos questionamentos, bastante pertinentes. Realmente é um desafio, né? Eu falei pouco, né? Então, acho que é até bom para a gente ficar agora aqui na discussão pós-reunião, porque já é um estudo. Você participou aí da amostragem, você sabe que é um desafio, até na amostragem do estudo.
Me surpreendeu em relação à aceitação, então a maioria está aceitando participar, e eles falam ainda que estão gostando de fazer o exame, é incrível, porque eu estou super preocupada por causa do protetor, que eu queria já instituir, a gente tem já o protótipo, já testamos na máquina, mas por causa do campo magnético, ele tem que ficar, assim, bem preso ao ouvido e tem que caber no túnel, que é mais estreito ainda na 7 Tesla. Então, os participantes, o que tem que às vezes eles não conseguem vir no mesmo dia com o acompanhante, então isso que tem dificultado um pouco, mas no geral eles aceitam muito bem quando eles vêm e eles estão gostando, né? Então eles são acolhidos, já tem uma equipe do ELSA especificamente treinada que aplica esses questionários complementares, a maioria de rastreamento, eles são orientados a preencher esses questionários no tablet já, e a maioria consegue fazer. A gente achou que também não iam conseguir fazer, mas tem os enfermeiros o tempo todo auxiliando os participantes que têm dificuldade, mas é um questionário bastante simples, né? Então, os de rastreamento são mais simples. A gente fez um piloto no começo, então, os primeiros participantes, a gente fez um piloto com a imagem para ajustar o protocolo, com outra amostra, não do ELSA. Fizemos o piloto do questionário, testamos o tempo do participante, como é que fica toda essa logística. No geral, eles ficam no máximo 3 horas para fazer tudo, desde a aplicação do TSLE específico para o estudo, até coleta dos exames, coleta dos questionários, depois eles vão para a ressonância, não precisa de jejum, que é uma coisa que tem facilitado bastante, a gente só orienta que seja uma alimentação leve, então a gente teve um caso de intercorrência de participante que comeu um sanduíche de mortadela com maionese, aí teve uma diarreia com reação vasovagal, a gente achou até que ele estava infartando de tão mal que ele passou, aí a gente remarcou o exame. E aí tem a logística do próprio serviço, né, do INRAD, da máquina, que como elas são muito sensíveis, suscetíveis a vários artefatos e problemas técnicos de software, enfim, então às vezes acontece de dar um pau aí, né, na máquina, então a gente tem que reconvocar os participantes, poucos reclamam, a maioria vem, então esses são os desafios do dia a dia. Apesar de tudo isso, né, nós apresentamos poucas intercorrências, você não perguntou especificamente, mas, por exemplo, o que vocês fazem quando vocês acham alguma coisa além do que era esperado do envelhecimento, algum achado adicional? Então, até agora, a gente achou uma paciente com um pequeno aneurisma, então a gente pede para repetir exames e isso está já incluído aí na questão do estudo. Então, aí faz uma fase para ver a parte vascular, sem contraste, porque não é com contraste, eu não comentei com vocês, mas não é com contraste, com gadolínio, né? Que dificulta, o que facilita bastante, né, porque dificultaria aí pegar uma veia calibrosa para aplicar o contraste, então não é feito. E ontem a gente pegou uma paciente que foi assaltada, recebeu uma coronhada de um ladrão e ficou com hematoma subdural, você acredita? Assintomática, então ela já ficou internada no HC para drenar esse hematoma, embolizar, eles ainda iam ver o que eles iam fazer de conduta. Então acho que até um ganho, né, porque muitos deles têm achados que eles nem sabiam, e às vezes na prática clínica, mesmo nós, né, que devolvemos exames do ELSA desde 2008, a gente explica a importância de cuidar dos fatores de risco, mas enquanto eles não enxergam uma lesão estrutural, por exemplo, na coronária e no cérebro agora que eu estou entregando, eles não têm muita consciência da importância de controlar os fatores de risco, porque eles não apresentaram ainda a doença. Então agora eu estou começando porque eu olho todos os exames, discuto com os neuroradiologistas que laudam, e aqueles que vêm mesmo com poucas pequenas alterações, por exemplo, esses espaços, aumento de espaços perivasculares, que significam doença de pequenos vasos, AVC lacunar, então a gente acha AVC lacunar, então eu convoco para explicar. Eles têm alterações estruturais que a gente não sabe desde quando, por exemplo, alargamento dos sulcos, né, cerebrais, aumento ventricular, que pode ser da própria constituição cerebral, mas se já está de moderado para acentuado, a gente chama. E aí, se tiver alguma alteração cognitiva associada a alguma alteração mais específica, nós estamos elaborando aí os ambulatórios de suporte. Então, a gente vai ter aí um ambulatório de neuroclínica e de neurocirurgia. Então, por exemplo, a neurocirurgia já agiu ontem, só que de urgência, né?
Então, a gente já tem essa equipe de suporte, porque aparece muita coisa, e às vezes não dá para esperar. Então, não é uma coisa de orientação de ambulatório, tanto que eu possa fazer, do cuidado no geral, mas, ou do neuroclínico, mas às vezes é uma coisa de urgência. Então, a gente já tem todo esse suporte ligado ao estudo, e a gente tem, agora, né, dessa semana, que eu não contei dessa semana, mas em torno de 120 ressonâncias 3 Tesla e um pouco menos da 7 Tesla, porque ela anda mais devagar mesmo. Então, às vezes o paciente, a ideia é a gente tentar fazer em até um mês, para não ter tanta diferença entre a 7 Tesla e a 3 Tesla, mas a gente tem em torno de 15 7 Teslas também, que anda um pouco mais lento aí, porque a gente, conforme vai chamando, né, tanto os casos e controles, a gente vai depois reconvocando aí para fazer a 7 Tesla. Não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Respondeu sim. Não, respondeu sim, Ale, perfeito. Era isso mesmo, eu queria ter uma ideia de qual tem sido a receptividade, né? E eu acho que é legal até depois a gente, pensando no estudo, no ELSA como um todo, né? A gente avaliar o número até de reconvocações, tal, porque tem outros, né, tanto o número de reconvocações para ver em qual porcentagem aparece artefato, aí pensando na ressonância como uma estratégia para o ELSA como um todo, não só ressonância de crânio, né? E uma outra coisa que você também trouxe, que as pessoas, mesmo quando reconvocadas, elas estão aderindo e vindo novamente fazer o exame, né? Eu acho que é algo para a gente também documentar. Eu acho que isso né, para a operacionalização dentro do ELSA é uma coisa importante também. Isso já está sendo documentado, né? Então a gente tem o nosso diário, tanto que para o relatório FAPESP, né, que eu estou terminando de montar agora, a gente já tem todo o quanto que a gente teve que cancelar de exame, quais os motivos, as reconvocações por participante, isso já tem tudo. E aí, depois, eu esqueci de falar, foi até uma sugestão primeiro do pessoal do INRAD, mas a gente também, nós da equipe clínica, né, tá todo mundo trabalhando junto, mas tem a controle de qualidade do pessoal do INRAD e o controle de qualidade nosso. Então, a gente aplica um questionário pós todo esse processo de aquisição de dados clínicos e de imagem, sobre a experiência. Então, a gente vai ter isso daí que você está pedindo mesmo, que já está tudo tabulado. Ótimo, ótimo. Parabéns de novo. Imagina, obrigada. Então, queria te agradecer novamente, Alessandra, muito obrigada, viu? E parabéns aí. Tchau, tchau. Obrigada, eu que agradeço a participação. Tchau, tchau a todos.